Bom dia! Mais uma vez estamos diante da palavra do nosso Deus. Eu gostaria de meditar com vocês aqui em Mateus, no capítulo 24, no versículo 3 em diante. Aqui está escrito que no Monte das Oliveiras, Jesus se achava assentado quando se aproximaram seus discípulos, em particular, e lhe perguntaram: quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles estavam preocupados com os sinais, com os acontecimentos, com a cronologia dos acontecimentos, mas a resposta de Jesus é surpreendente. Ele responde da seguinte forma: tomem cuidado, acautelai-vos, olha, presta atenção, que ninguém vos engane, enquanto os discípulos estão preocupados com a sucessão de fatos, de acontecimentos, de sinais. Jesus está preocupado que os seus discípulos não sejam enganados nesses últimos dias. E ele continua falando: porque muitos virão em meu nome. Inclusive lá em Mateus também, capítulo 7, Jesus diz: olha, muitos virão em meu nome e dirão: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos, expelimos demônios em teu nome fizemos maravilhas. E Jesus lhes dirá abertamente, na lata, na cara deles: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. É justamente esse o fato relatado por Jesus que acontecerá nesses últimos dias. Vejam bem, últimos dias é o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, ou seja, desde praticamente 2000 anos atrás, que se iniciou os últimos dias. E ele está falando: nesses últimos dias, muitos virão em meu nome e praticarão iniquidade. A palavra iniquidade está aqui no versículo 12, ele diz: olha, por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, a palavra é anomia. Anomia significa a legalização daquilo que é errado. Também significa transgressão da lei de Deus. Quando, por exemplo, o Congresso Federal de qualquer nação democrática, ele referenda, ele vai elaborar projetos de lei e são aprovados leis que contradizem a palavra de Deus. Muitas vezes essas leis, elas induzem ao erro. Essas leis são chamadas de anomia pela Bíblia, pela palavra de Deus, ou iniquidade. Essa iniquidade, então, é a aprovação de leis que contrariam, por exemplo, a lei do aborto. O aborto é execrado, é detestado por Deus. E assim outras leis que contradizem a palavra de Deus.
por se multiplicar a iniquidade. Muitos praticarão a iniquidade, muitos cederão à iniquidade. Ele diz: o amor se esfriará de muitos. Esse amor, esse apego a Deus, esse apego à palavra de Deus, esse apego aos princípios de Deus, vai relaxar de muitos. Vão continuar operando sinais, maravilhas, vão continuar aparentemente pregando a palavra de Deus, mas já abriram mão de vários princípios. Esse relaxamento ou essa iniquidade é o que mais preocupa Jesus nesses últimos dias. Ele falou: olha, vocês não têm que se preocupar com a sucessão dos fatos. Vocês têm que se preocupar em não ser envolvidos, engodados, cair nessa artimanha, nessa metodeia maligna, diabólica, que se chama iniquidade. Mas ele também diz: aquele, porém, que perseverar, a palavra perseveros, totalmente, severos, sério, aquele totalmente sério. A palavra perseverar, perseverança, muito utilizada hoje, persevera, está ligado à palavra Sara, Sandra, Alessandra, Silvio, todos têm a sua raiz na palavra perseverança. Quem tem o nome de Sara, Sandra, Alessandra, Silvio, todos estão ligados a essa palavra perseverança. Uma palavra muito utilizada hoje, resiliência. Aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Queridos, vale a pena perseverar nos princípios de Deus, mesmo que muitos se desviem deles, muitos que os apregoem de maneira contrária, muitos que contradizem, mesmo que muitos cedam, vale a pena perseverar nos princípios de Deus. Mais vale agradar a Deus do que aos homens, foi o que disse Pedro, quando proibido de pregar junto com os pastores, os discípulos, os apóstolos naquela época, eles responderam ao sinédrio, as autoridades máximas da época. Ele disse: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Em questão de princípios, em questão de fundamentos, nós não podemos sair fora dos fundamentos. Jesus disse: olha, um homem prudente, uma mulher prudente é aquele, é aquela que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre o fundamento, sobre a palavra de Deus, sobre os princípios de Deus, que não abrem mão dos princípios de Deus, que perseverar. Que Deus te abençoe nesse dia e que você possa perseverar nos caminhos do Senhor, nos princípios do Senhor, não abrir mão dos princípios do Senhor, não ser envolvido por esse engano, por essa metodeia maligna, mesmo que muitos caiam, 1000 cairão de um lado, 10.000 à minha direita, tu, porém, não serás abalado, atingido, porque persevera. Amém? Vale a pena perseverar até o fim, queridos. Um bom dia, que Deus te abençoe.